Posso ver o meu Senhor crucificado, o vento a soprar, nuvens a sofrer. Jesus está morrendo só por você. Muito bom dia a todos, feliz sábado. Lena, Neuza, como é que tá? Tudo bem? Silvia, hoje eu dormi demais. Eu quero encontrar um texto para nós meditarmos hoje. Deixa eu ver aqui. Olha, o livro de Gênesis,
capítulo 2, a partir do verso 23, disse o seguinte: seu nome era mulher, pois foi feita do homem. Portanto, o homem deve deixar pai e mãe e unir-se à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Muito bem. O primeiro passo que nós temos que entender no Evangelho, e principalmente a mulher, é que o Evangelho não pode ser, por elas, visualizado e com o coração tranquilo por causa da colocação do homem no Evangelho. A gente percebe que pastor na nossa igreja 100%. Em outras igrejas, algumas pastoras, mas a maioria homem. Isso psicologicamente faz com que a mulher se limite dentro do Evangelho, de alguma forma. Se exclua dentro do Evangelho de alguma forma. Normalmente lhe é pincelado dentro do Evangelho algumas coisas que seria possível e bom para ela. Mas a Bíblia nos ensina totalmente o oposto disso. A Bíblia nos mostra que desde Maria, desde Eva, a mulher tem não só importância, mas uma força brutal na participação do Evangelho na vida das pessoas. E se nós notarmos, toda a sensibilidade, toda a forma de interesse em cuidar, salvar, proteger, é da mulher. Se você notar um casal e os seus filhos, como nada é 100%, mas você bota de 90% a mais por cento, a mulher sempre tem a devoção em cuidar, salvar, proteger o seu homem e principalmente seus filhos. Na natureza, a parte feminina, as fêmeas, lutam, dão a vida, gastam suas energias, perdem as suas juventudes por causa dos filhos. Em um casamento desfeito, sempre há a mulher que luta pelos filhos, nunca o homem. Raras as vezes. Sempre o homem busca o seu segundo casamento num espaço curto de tempo, muda, arruma um novo emprego. Para o homem não há muita dificuldade em cuidar de si e tomar o seu egocentrismo na vida. Mas a mulher é diferente. A mulher joga a sua juventude fora para preservar e cuidar dos filhos. O homem não pensa qual tipo de madrasta que ele terá para estar com os seus filhos. Não liga. O importante é que ele goste, curta e que satisfaça o seu ego, o seu prazer. A mulher já não. Com raras exceções, qualquer identificação de que aquele homem pode atrapalhar ou influenciar ou magoar um dos seus filhos ou seu filho, ela entra como uma leoa e toma sua posição na vida em favor
da sua prole. Porque tudo para a mulher tem importância e seriedade. Com raras exceções. Delas eu não quero comentar, falar. São erros, dificuldades psicológicas, dependência masculina, financeira. Existe uma série de situações para cada caso, mas eu digo de uma forma geral. A mulher foi escolhida por Deus para dar e gerar o seu filho Jesus. A mulher na Bíblia Sagrada, ela está sempre à frente do trabalho do Evangelho. Sempre. E o Evangelho começa com Jesus. Antes de Jesus havia um machismo exacerbado, um controle machista, posições totalmente inadequadas contra a mulher. E Jesus veio a quebrantar isso. Até isso Jesus veio fazer. E as mulheres como Isabel, a prima de Maria, e Maria, foram aqui, se entregaram e se exaltaram ao Criador, a Jesus Cristo. Tiveram o coração sensível, tiveram uma participação de nascimento, vida e morte ao lado do Salvador. E você vê o acompanhar dessas mulheres e não vê dos homens. E Maria, certa vez, disse: fazei tudo o que ele vos pedir. Foi os primeiros lábios a indicar aos homens numa festa de que ele era o exaltado e de que ele era o poderoso e de que todos tinham que ouvi-lo. E quem disse ouvi-o foi Deus no monte da transfiguração. E na terra foi Maria: fazei tudo o que ele vos pedir. Por isso que eu insisto no Evangelho de nós seguirmos a cartilha de tudo o que ele nos ensinou. Ele é a base, ele é a força, ele é o caminho. Tudo que ele nos ensinou com o seu modo, com o seu testemunho, com a sua vida, é a base. Ontem nós estávamos falando do que Paulo disse, de que homossexual, assassino, feiticeiro não herdará o reino dos céus. João fala em Apocalipse também. Ele dá ali como uma base de pessoas que optaram em seguir os caminhos proferidos ali e não ter a Cristo na sua vida. Até porque Paulo também não diz que aqueles que aceitaram a Cristo e que disseram Senhor, 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 e que fizeram milagres e que frequentaram a igreja, foram batizados, também não herdarão o reino dos céus. Porque Jesus vai dizer: não vos conheço. Então aquilo não é base bíblica e séria para você denominar quem vai em julgamento para o céu ou não. Porque da mesma forma que um idólatra não vai, um crente idólatra não vai. E ele é crente. E eu falei ontem que a base final é a palavra de Deus, não a minha nem a sua. E outra coisa, quando ele diz de feiticeiros, de todo mundo, ele está dizendo depois de tudo finalizado, depois de mortos, porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há Jesus. E Jesus veio e disse: eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. Isso é a palavra das boas novas. Não você destrinchar alguns segmentos da terra e acusá-los usando a palavra de Paulo fora de um contexto. E dentro de um contexto, você entende que a mulher faz parte
A partir de Jesus, teve Esther, teve uma ou duas ou três mulheres, Abigail, que nós já pregamos, mas Jesus consegue colocar a mulher num contexto generalizado da sua importância e da necessidade do Evangelho em ter essas mulheres à frente. Pela firmeza, pela sensatez, pela sensibilidade, pelo caráter feminino. Então, todo o Evangelho pós-Jesus, ele vem exaltar a mulher. Você vê a importância das mulheres na vida dos pastores. E elas chegam, infelizmente, ao nível de que não são chamadas nem pelo nome, mas como a mulher do pastor. Elas são quase que segmentadas em profissões. Ou é pianista, ou trabalha na escola, ou uma outra profissão. E pouco você vê médicas, engenheiras, donas de comércio. Porque entregam as suas vidas para o Evangelho. O que eu não acho certo, mas é o que se tem para o momento. Espero que as próximas esposas que venham nascer no Evangelho possam seguir as suas vidas, os seus estudos, ampliar o seu caminho no mundo, no trabalho, na execução da sua própria imagem ao Evangelho. Como é bom eu ter e conhecer um pastor e a sua esposa ser médica. Se existem, são raras exceções que eu não conheço. Isso é apenas um registro, não é uma acusação. Cada um faz o que quer da sua vida. Mas eu estou dizendo a importância da mulher e de como ela se posiciona em prol do Evangelho. Isso precisa ser notado. A mulher mexe nas estratégias evangelísticas de uma forma muito poderosa. Jesus, através de Maria Madalena, muda tudo um contexto, um conjunto do que se foi ensinado durante centenas de anos. O que Jesus faz com Maria Madalena ou com a adúltera é algo inaceitável para os homens. É inaceitável aos olhos humanos, aos olhos de Deus. Uma mulher não ser condenada pelo ato criminoso que eles identificavam na sua época. Aí vem Jesus e quebra todo um paradigma do que se foi ensinado em nome de Deus. Existia Susana, Joana, que era a esposa de um homem forte, de Herodes, que seguiram a Jesus e o ajudavam financeiramente. No mínimo 8 delas estavam ao lado de Jesus. Participando, incentivando, cuidando, investindo financeiramente. E o crédito era dado aos 12 malas que o seguiam. Por que eu digo malas? Porque eles não entendiam a pureza do Evangelho. Eles descriminalizavam, eles se assustavam com o que Jesus fazia. Eles entendiam Jesus de uma forma grotesca, judaizada, religiosa. Usavam e queriam o poder de Deus para dominarem. É o espírito masculino. E por outro lado você via a mulher ajoelhada aos pés de Cristo, chorando, enxugando, massageando, adorando.
perante pelo menos uma dezena de homens num jantar. Mas a sensibilidade feminina estava ali, agraciada, feliz e perdoada, porque era o sentimento que ela tinha naquele momento, daquele homem que ali estava, reconhecido como Messias, reconhecido como Salvador, reconhecido como perdoador, e o homem que havia aberto os braços para recebê-la no reino dos céus. E esse perdão não incentivou essa mulher a ser pior do que era, ao contrário, a tornou uma adoradora. Assim como a mulher Cirofilícia, que não era do povo judeu, que era proibida de estar na rua, era proibida de se misturar, mas lá estava ela gritando, adorando, confiando e determinada na sua fé em pregar o evangelho eterno da graça de Jesus, quando ela disse: eu quero receber as migalhas apenas, Senhor. Eu sei que o Senhor é judeu, que o Messias vem de vocês e que o tempo, as profecias, tudo está dentro de um contexto histórico, mas eu posso comer a migalha, porque ela não estava olhando as coisas terrenas, mas ela estava olhando as migalhas que caíam da mesa celestial. Ela estava olhando os céus abertos, a santa ceia eterna e a grande participação do amor, da palavra vinda do céu, que dentro de um contexto bíblico e profético, a migalha da palavra que era Jesus, o pão da vida, era o suficiente para ela. Mulher, coisas de mulher, envergonhando aquelas centenas de homens que buscavam o pão, o poder e a sua visão tosca da graça do Evangelho não fazia parte das suas vidas. Sempre foi assim e ainda é hoje. E a sensibilidade das mulheres são as que mais entendem a mensagem da graça, em sua esmagadora maioria. E a adúltera fez Israel entender a mudança de visão da lei. Através dela, Jesus mudou toda a visão da lei de Deus, como ainda hoje é carregada na vida cristã. Jesus deu um banho por causa dela. Podia ser o homem ou não. Alguém adulterou. Adulterou quem? Traga o adúltero. Quem é o adúltero? O homem. Traga ele aqui. Poderia ter sido. Mas veio a mulher. E a lei dizia: pode matar. Apedreja. Aí Jesus vem e transforma toda uma visão, e depois ele foi contestado e perseguido por isso. E eu lhe pergunto, tudo o que ocorreu naquela época de Cristo não será diferente, não é diferente nos dias de hoje, e não será diferente no decorrer dos anos até a volta de Jesus. A visão da lei, a visão distorcida da lei. E a mulher sempre fazendo parte, como Marta e Maria, uma preocupada porque tinha que cuidar das coisas para atender ao Messias. Errada? Não, ela estava fazendo a sua parte. Porém a outra, na sua total entrega, fez com que Jesus dissesse: ela está na boa parte, ela buscou a boa parte, que é me ouvir.
Porém, ambas estavam cuidando, adorando e de alguma forma participando da presença do Mestre em suas vidas. Aí nós temos Abigail, e eu já fiz aqui, acho que por 2 vezes, falando sobre ela, sobre a inteligência dela, sobre a dependência dela de Deus, sobre a sua inteligência, sobre como ela coordenou o coração de Davi, que veio cheio de ódio e raiva para longe de Deus, para atacar e matar o fazendeiro, o ogro. E quando teve um encontro com Abigail, esse homem se curvou perante a sabedoria dela, o evangelismo dela, porque ela colocou Deus à frente de tudo, e disse que ele foi um rei escolhido por Deus, e que se ele fizesse essa atrocidade, aquilo seria gravado na história, e o prejudicaria como rei enviado de Deus. E um homem que chegou vazio de Deus, cheio de ódio e ira, voltou alegre, feliz e totalmente alimentado e cheio de Jesus no coração. Abigail, pronta na fé, cheia de afeto, coragem, determinação, ousadia. E poucas são as mulheres citadas nesse nível, porque são normalmente abafadas pelos homens e por seus sentimentos maternos. E Jesus veio mostrar que não, que ele as completaria se elas tomassem a rédea da fé em prol do Evangelho e da graça eterna. Coisas de mulher. Paulo, numa reunião, disse que os homens, querendo saber sobre as mulheres, sobre véu, sobre como tratá-las, se pode divorciar, uma guerra brutal, e todos cristãos ali já convertidos, e alguns querendo ouvir, e Paulo inteligentemente falou que a mulher tinha que ficar quieta, usar véu. Começou a falar o que eles queriam ouvir, porque ele sabe que se ele falasse ao contrário, Paulo não teria chance de pregar o Evangelho. Mas no contexto ele diz no final da história e fecha com chave de ouro: mas elas têm que ser amadas como Cristo amou a igreja. Fechando assim o ciclo e dando sequência ao ciclo que Jesus deu para as mulheres. Então, o que nós temos que definir em nossas vidas, mulheres, é a abundância do campo para ser semeado. É a abundância de pessoas que precisam entender, olhar e sentir a tua presença no Evangelho, principalmente da graça. Eu me preocupo quando as mulheres se tornam obreiras e se preocupam em vender livros, em pregar profecias, em vender verdades da igreja para batizar, como se esse fosse o intuito de Deus. O intuito de Deus é levar às pessoas a palavra da salvação, a palavra da graça, a palavra do homem transgressor e pecador, o transgressor da lei, e da sua necessidade de um Salvador na sua vida. E aprender a cuidar do homem que chega cheio de Jesus no coração na igreja e depois se perde no legalismo, na idiotice de pessoas que não conhecem a Jesus. O papel da mulher não é somente pregar o Evangelho, mas cuidar de quem foi evangelizado,
para que ele entenda e compreenda o que é a graça, a manutenção da santificação por intermédio de Jesus, não das doutrinas, não das profecias. Nós temos uma profetisa, ela tem dezenas de milhares de livros? Tem. Mas se alguém te apresentar um texto que não condiz com o que Cristo ensinou, com o que Cristo pregou, é anátema. Seja profetisa, seja Paulo. Eu não idolatro Paulo. Eu não idolatro Ellen White. Eu adoro a Jesus. Dentro de um caminho e de um contexto, existem verdades, e se elas não forem baseadas no que Jesus falou, é anátema. É mentira de quem está falando e pregando. Por mais que o texto aparente algo transformador, não importa. Se Jesus disse A, e esse texto transformador diz B, é anátema. Por mais prazer que o pregador do texto fora de um contexto venha te trazer, ou trazer para algumas pessoas. Jesus disse isso? Jesus tratou alguém assim? Não. Então não. Então você tem um contexto dentro daquele texto para você analisar. Como por exemplo, João diz: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Não está ali? E o legalista diz que nós temos que guardar a lei, guardar os mandamentos. E Jesus diz que nós não somos capacitados para isso, e Paulo também diz que não, porque ele é o maior transgressor, porque quem guardou, a Bíblia diz e Jesus diz, o único que guardou a lei e os mandamentos foi Cristo. Então por que João está dizendo ali, quem me ama guarda os meus mandamentos? Porque há um contexto, e alguém está te pregando fora de um contexto para alegar no teu coração de que você tem que guardar algo que você não guarda. E o contexto que ele diz ali é o tratamento que as pessoas, é só você buscar em João e ler, o tratamento que aqueles crentes estão dando às pessoas mais humildes, de cor, escravo. Eles jogavam para longe, não davam atenção, não tratavam com carinho, não davam amor, e aos comerciantes, as pessoas de posições intelectuais, eram tratados como deuses. E ele, na sequência e no contexto, diz aquilo que Jesus disse: amai-vos uns aos outros. Um novo mandamento vos dou: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, que é amar uns aos outros, tratar sem indiferença as pessoas, seja gay, pobre, burro, seja o que for, indouto, iletrado. Esse é um contexto que a Bíblia nos diz. Então, você vê que, para nós finalizarmos, que no final de tudo, quando Jesus foi preso e levado para a crucificação, todos os homens o abandonou, exceto João. E as mulheres estavam ali, prontas a dar a vida por ele. Então, mulher, que a reflexão desse sábado possa fazer parte de um contexto especial na sua vida, que você possa sentir na pele a responsabilidade divina do amor de Cristo e da certeza de Cristo de que você é a parte essencial do Evangelho. Por mais que tenham homens, pastores, milhares espalhados pelo mundo, eles não chegam aos pés do que passam as mulheres deles. Não chegam. Nem perto. Porque elas estão abnegadas, sem salário, cuidando
criando os filhos, acalentando as mulheres das igrejas, ouvindo-as, sorrindo, sempre com o coração aberto e sem salário. Então, a tua importância no Evangelho, ela é fundamental. O teu amor feminino é fundamental para que as pessoas entendam quem é Jesus e o que é o amor de Jesus a um pecador. É fundamental que você venha entender que você pode e vai fazer a diferença em amor, sem brutalidade, sem cobranças, mas apenas amando, dividindo, distribuindo, partilhando, sendo sensível ao próximo, dando ouvido à voz do aflito, dando ombro a quem está cansado. Porque a Bíblia assim me diz, de que a mulher é isso, coisas de mulher, de que você faz a diferença aonde você chega, de que você é parte da história do Evangelho, da divisão de valores, de um novo ciclo, de um novo caminho, de uma nova força, de uma nova sensibilidade, de um novo entendimento do verdadeiro Evangelho de Jesus. Pronta a amar, sempre, sempre, sempre sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. E é isso e é disso que Jesus clama e busca. E ele disse para a mulher do poço: em breve virão os verdadeiros adoradores, que não é em templo, nem em Jerusalém, nem no teu morro, no teu monte, Gerazim, mas no teu coração, mulher. E aquelas poucas palavras, aquele encontro rápido, não precisou de mais para ela correr para o seu povo e converter, além do marido, toda a cidade. Então, guarde no seu coração quem você é. Não permitam que tirem isso e essa certeza de você. Porque essa certeza não sou eu quem estou te dando, mas é a palavra de Deus, é o amor, a sensibilidade do Espírito Santo. Que Deus te abençoe nesse sábado e que você possa continuar e, se não, ser uma grande bênção na vida das pessoas em amor, pela graça e o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feliz sábado, um grande carinho e minhas reverências a você, mulher. Meu nome é Sherry Filho, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Até mais. Tchau.